Nós chegamos hoje no terceiro capítulo do livro de Lamentações, um capítulo que possui uma parte extremamente conhecida. Talvez uma parte do capítulo 3 de Lamentações são alguns dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Mas eu quero ler o capítulo todo com vocês. São 66 capítulos, são 66 versículos que tem nesse capítulo. Eu vou ler o capítulo inteiro e depois eu vou apenas destacar alguns versículos em cada parte do capítulo para tentarmos entender melhor este capítulo, tá bem? Lamentações, capítulo de número 3. Lamentações, capítulo de número 3. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim e vez após vez o tempo todo fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me apesar das correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou o seu arco e me fez alvo de suas flechas. Atingiu o meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz. Esqueci o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens, esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os seus direitos enfrentando o Altíssimo, impedir a alguém o acesso à justiça. Não veria o Senhor tais coisas? Quem poderá falar e fazer acontecer, se o Senhor não o tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vêm tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus, que está nos céus, e digamos: pecamos e nos rebelamos, e Tu não nos perdoaste. Tu te cobriste de ira e nos perseguiste, massacraste-nos sem piedade. Tu te escondestes atrás de uma nuvem, para que nenhuma oração chegasse a ti. Tu nos tornaste escória e refúgio entre as nações. Todos os nossos inimigos escancaram a boca contra nós.
Sofremos terror e ciladas, ruína e destruição. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque o meu povo foi destruído. Meus olhos choram sem parar, sem nenhum descanso, até que o Senhor contemple dos céus e veja. O que eu enxergo enche-me a alma de tristeza. Que pena, de pena de todas as mulheres da minha cidade. Aqueles que, sem motivo, eram meus inimigos, caçaram-me como a um passarinho. Procuraram fazer minha vida acabar na cova e me jogaram pedras. As águas me encobriram a cabeça e cheguei a pensar que o fim de tudo tinha chegado. Clamei pelo teu nome, Senhor, das profundezas da cova. Tu ouviste o meu clamor. Não feche os teus ouvidos aos meus gritos de socorro. Tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste: não tenha medo. Senhor, tu assumiste a minha causa e redimiste a minha vida. Tu tens visto, Senhor, o mal que me tem sido feito. Toma a teu cargo a minha causa. Tu viste como é terrível a vingança deles, todas as suas ciladas contra mim. Senhor, tu ouviste os seus insultos, todas as suas ciladas contra mim, aquilo que os meus inimigos sussurraram e murmuraram o tempo todo contra mim. Olha para eles, sentados ou em pé, zombam de mim com as suas canções. Dá-lhes o que merecem, Senhor, conforme o que as suas mãos têm feito. Coloca um véu sobre os seus corações e esteja a tua maldição sobre eles. Persegue-os com fúria e elimina-os de debaixo dos teus céus, ó Senhor. Ó Senhor. Vamos orar? Pai Santo, nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor, diante de um relato que deveria nos fazer tremer. Diante de um relato que deveria nos fazer temer profundamente o Senhor. E ao mesmo tempo, te sermos gratos e corremos para o Senhor. Pai, nós pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito haja de forma sobrenatural, de forma poderosa, de forma milagrosa nessa noite. Senhor, eu suplico ao Senhor pelas pessoas que estão ouvindo a pregação da Tua Palavra nesse momento, Deus. Eu suplico que o Senhor faça cair qualquer escama dos olhos, para que eles possam ver o Senhor como o Senhor é, glorioso, justo, majestoso, fiel, amoroso, misericordioso, compassivo. Pai, usa a pregação da Tua Palavra para trazer salvação, usa a pregação da Tua Palavra para trazer arrependimento, usa a pregação da Tua Palavra para trazer encorajamento. Pai, não nos deixe entregues a nós mesmos, mas por favor, Senhor, por favor, toca fundo o coração de todos nós ao ouvirmos a pregação da Tua Palavra. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém. Queridos, nós estamos diante de um texto, como eu disse no começo, que tem alguns dos versículos mais conhecidos da Bíblia, não é? Um dos hinos mais conhecidos da história cristã é baseado no versículo 24, 23 do capítulo 3, onde Jeremias diz: grande é a tua fidelidade. O hino, tu és fiel, Senhor, foi baseado neste versículo, foi baseado neste capítulo. Nós conhecemos esses versos que falam que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Nós conhecemos essa porção, mas nós precisamos colocar isso dentro do contexto. Nós não podemos simplesmente pegar esses versículos e esquecer que eles estão dentro de um contexto maior. O contexto do livro de Lamentações e o contexto do capítulo 3 de Lamentações. Você que tem acompanhado a exposição do livro de Lamentações, você já viu que o capítulo 1 e 2, ele é feito com poemas
num formato de acróstico, onde cada versículo começa com a primeira letra e depois as letras subsequentes do alfabeto hebraico. Aqui são 66 versículos, porque cada letra tem 3 versículos. Então os 3 primeiros versículos começam com a primeira letra, depois a segunda letra está nos 3 subsequentes e assim por diante. Então nós temos aqui um poema com 22 partes, mas cada parte tem 3 versículos. 3 versículos. O capítulo como um todo é dividido em 4 partes. Versos 1 a 24 mostra sobre como o sofrimento de Jeremias e como Jeremias encontra a fidelidade de Deus. Depois, versos 25 a 39, você tem a resposta de Jeremias à bondade e à fidelidade de Deus. E o que ele chama o povo a fazer está na sequência, nos versos 40 a 47. Ele chama o povo a algo, coisa que ele já não fez nos outros capítulos. Então no final, versos 48 a 66, ele entrega o seu caminho a Deus, à luz da fidelidade do Senhor na vida dele. Quero começar olhando com vocês, primeiro, olhando para o texto do verso 1 ao verso 24, perceba algumas coisas importantes aqui. Jeremias, basicamente, ele vai para o fundo do poço, e lá no fundo do poço, existem 2 opções, e Jeremias, pela graça de Deus, encontra a opção que eu e você queremos encontrar todas as vezes em que nós chegarmos ao fundo do poço. Jeremias começa dizendo que Deus o fez andar em escuridão. E é muito interessante, queridos, porque você lê o relato de Jeremias aqui em Lamentações e você consegue perceber como ele se refere a assuntos claros, de momentos evidentes que ele passou, pelos quais ele viveu. Ele não está falando de coisas, de figuras de linguagem, ele não está usando de retórica, ele está falando do que ele viveu, e muito do que ele está falando que ele viveu aqui, ele viveu na mão dos próprios israelitas, não na mão dos babilônicos. Ele viveu na mão do povo de Jerusalém, que não aguentava ouvir Jeremias pregando a verdade. Ele diz então aí nos versos de Jeremias capítulo 3, versos 1 a 6, ele diz que Deus o fez andar na escuridão, em trevas, onde não havia luz. Se você ler o texto de Jeremias, você vai ver que existiram momentos em que Jeremias estava numa cisterna, preso numa cisterna, jogado lá. Vão ter momentos em que ele vai para uma caverna, ele não tem luz, ele vive na escuridão. Eu falei semana passada, né? A gente malemar aguenta 15 dias em casa, com internet, com televisão, com telefone. Jeremias passou tempo numa cisterna, passou tempo numa caverna, jogado lá pelos seus próprios conterrâneos que não queriam ouvir a palavra de Deus. E ele reconhece, ele fala, foi Deus quem fez isso. Ele usa, olha aí, direto, ele. Escuridão, como a dos mortos, Jeremias diz. Foi isso que o Senhor me fez viver. Ele continua nos versos 7 a 9, ele diz, Deus restringiu a minha liberdade, Ele restringiu os meus movimentos. Ele diz, olha, o Senhor cercou-me de muros, o Senhor atou-me, o Senhor impediu o meu caminho com blocos de pedra, o Senhor restringiu, limitou a minha movimentação. Mas de novo, não é como nós estamos com movimentação limitada, nós não podemos pegar um avião e ir para onde nós quisermos, não podemos pegar um ônibus e irmos para Goiânia, temos movimentação limitada, mas ninguém foi atado apesar das correntes, ninguém foi impedido o seu caminho com blocos de pedra, ninguém foi cercado de muros para que não pudesse se movimentar, mas essa foi a realidade de Jeremias. Então, nos versos 10 a 18,
ele passa a mostrar como ele chegou no fundo do poço. No fundo do poço. Acompanha comigo aí na tua Bíblia. Ele diz: o Senhor arrancou-me, o Senhor destroçou-me, Ele me fez alvo de suas flechas, tornei-me objeto do riso de todo o meu povo. O povo de Israel ria do seu profeta. Tornei-me objeto de riso do meu povo. Nas suas canções eles zombavam de mim o tempo inteiro. Eu comi comida amarga, eu fiquei farto de fel. Deus quebrou meus dentes com pedras, Ele tirou minha paz. Mas olha aqui o pior de tudo, queridos. Ele diz no versículo 18: meu esplendor já se foi, mas junto com meu esplendor foi tudo o que eu esperava do Senhor. Jeremias chegou no fundo do poço. O fundo do poço é aquele momento, é aquele lugar em que eu e você desesperamos do Senhor, onde nós já não conseguimos colocar a nossa esperança no Senhor, onde nós já não conseguimos mais esperar nada no Senhor. Ele está ali. Jeremias está no fundo do poço. Jeremias está numa situação em que ele já não consegue ver além das suas circunstâncias. Mas é ali, no fundo do poço, que tudo começa a mudar na vida de Jeremias. Quando ele pela primeira vez usa a palavra, usa o nome de Deus, aqui no capítulo 3. Quando ele pela primeira vez, no final do versículo 18, usa o nome de Deus, ele se lembra de Yahweh. Até então ele não estava chamando Deus pelo seu nome, mas aqui ele usa o nome de Deus. Ele fala: eu perdi a minha esperança em Yahweh. E quando ele ouve isso, quando ele ouve o que ele mesmo disse, a mente dele começa a mudar. E ele, que agora estava apenas e tão somente lembrando das suas dores, das suas dificuldades, do seu sofrimento, da sua tristeza, ele agora começa a mudar as suas lembranças. Ele diz a partir do verso 19: lembra-te. Aqui a NVI traduziu errado. A NVI, esse primeiro ela fala lembro-me, mas esse primeiro não é lembro-me, é lembro-te. Lembra-te, desculpa. Lembra-te da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Ele diz: lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, e esse daqui, queridos, é uma daquelas interjeições que mudam a direção do texto, que são maravilhosas, que são essenciais, que são preciosas, quando nós estamos estudando as Escrituras Sagradas. Lembra lá de Efésios, quando o apóstolo Paulo está falando que nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, que nós por natureza éramos merecedores da ira de Deus. E então ele diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo Jesus. Pela graça vocês são salvos. Aqui você tem algo semelhante. Jeremias está desesperado. Jeremias não tem mais esperança nem mesmo no Senhor. Mas então ele diz: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. A mente de Jeremias para de estar completamente focada na sua situação, para de estar completamente focada no seu sofrimento, no seu desespero, nas suas dificuldades, e ele começa a trazer à sua mente não apenas a sua dor, não apenas a sua tristeza, não apenas o seu sofrimento, mas ele começa a trazer à sua mente aquilo que pode lhe dar esperança. E isso muda completamente a postura, a atitude de Jeremias. Ele que estava no fundo do poço, desesperando até mesmo de Deus, quando ele começa a trazer à mente aquilo que pode lhe dar esperança, a postura dele muda. E o que é, queridos, que pode dar esperança para Jeremias?
Ele diz: graças ao grande amor do Senhor. Palavrinha Hesed. Graças ao grande amor do Senhor, graças ao amor leal do Senhor, o amor de Deus que faz com que Ele seja leal a nós mesmo quando nós não somos, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Ele começa a ver que o fato deles não terem sido consumidos pela ira de Deus de uma vez, é sinal do amor de Deus, é sinal do amor gracioso e leal de Deus. Ele diz: pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Inesgotáveis. Essa palavrinha misericórdias, quando usada no singular, ela é a palavra que pode ser traduzida como útero. Por isso, muitos estudiosos entendem que Jeremias está falando aqui do cuidado materno, do cuidado dos pais com uma criança, com um bebê, do cuidado de quem gerou aquela vida. E ele está falando: as tuas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Queridos, o que é que Jeremias traz à memória a fim de voltar a ter esperança? Ele traz à memória o caráter de Deus. É isso que pode nos dar esperança em meio a dias maus como os dias que nós estamos vivendo. Em meio aos dias maus como esses dias que estamos vivendo, é o caráter do nosso Deus que vai nos trazer esperança. É nos lembrarmos dia após dia que servimos a um Deus cujo amor leal não falha, servimos a um Deus cujas misericórdias são inesgotáveis e se renovam a cada manhã, servimos a um Deus cuja fidelidade é grande. É a esse Deus que nós servimos, e é por isso que eu e você, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio à chegada de notícias ruins, e alguns de nós já têm começado a receber essas notícias, seja de desemprego, seja da doença na família, em meio a tudo isso, é o amor, é a misericórdia, é a fidelidade do nosso Deus, que precisa voltar à nossa mente, a fim de que voltemos a ter esperança. As notícias são terríveis, e parece que os meios de comunicação fazem questão de que elas pareçam ainda piores. E se nós ficarmos alimentando a nossa mente disso, nós vamos ficar como Jeremias no versículo 18. Nós vamos desesperar de tudo, até mesmo do Senhor. Mas, queridos, nós precisamos trazer à nossa mente aquilo que nos traz esperança. O caráter do nosso glorioso, amoroso, misericordioso e fiel Deus. Ao fazer isso, e aqui é muito interessante perceber, queridos, Jeremias ele está citando de forma livre, de forma assim de cabeça, vários salmos. E aqui um dos salmos que tem muita semelhança ao que Jeremias está falando é o Salmo 103. Lá no Salmo 103, versos 8 a 10, nós lemos o seguinte: é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Verso 8: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. O Senhor é compassivo, misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Esse é o Deus a quem nós servimos. Quando nós trazemos isso à memória, isso nos traz esperança, e a nossa atitude muda. A atitude de Jeremias muda. De novo, no versículo 32,
Ele de novo fala sobre Deus, ele diz, embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. De novo aquela palavrinha que pode significar útero. Mostrará esse cuidado conosco. Por quê? Porque tão grande é o seu amor infalível, tão grande é o seu hesed. De novo ele usa a palavrinha. Tão grande, tão grande, tão grande. Por isso, ele no versículos 38 e 39, começa a conversar com o povo. E ele começa e ele diz assim, não é da boca do Altíssimo que vem tanto desgraças como as bênçãos? De novo, ele tem escritura atrás na cabeça dele aqui. Ele tem palavra de Deus no coração dele. Você se lembra no livro de Jó? Lá no livro de Jó, no capítulo 2, verso 10, Jó está tendo uma conversa com a esposa dele. A esposa dele quer que ele amaldiçoe a Deus e morra. E aí ele diz para a esposa dele, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Então, o autor de Jó escreve, em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Jeremias está ressoando Jó aqui. Ele está dizendo, receberemos só o bem do Senhor, mas o mal não. Quando as dificuldades vierem, quando as provações surgirem, aí não. Seremos de fato como aqueles profetas que profetizaram para Jerusalém, que nada de mal iria lhes acontecer? Não. Da boca do Altíssimo vem tantas desgraças como as bênçãos. Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Depois de entender e trazer à memória o amor, a fidelidade, a misericórdia e a compaixão de Deus, Jeremias agora consegue perceber com um pouco mais de clareza a situação. Ele consegue perceber o justo juízo de Deus, punindo pecadores não arrependidos, pecadores que foram alertados por 300 anos, arrependam-se. Queridos, o que estava acontecendo com Jerusalém não precisava ter acontecido. Deus enviou profetas por 300 anos para dizer para eles, arrependam-se, arrependam-se. E eles não se arrependeram. Jeremias está dizendo, queridos, como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Jerusalém impenitente, de dura cerviz, se manteve dura por 300 anos, enquanto seus profetas, os enviados por Deus, lhe diziam, se arrependa, abandone os ídolos dos povos ao redor, abandone a sua indiferença para com Deus. Os profetas vinham e diziam, como vocês podem ser indiferentes à palavra de Deus? Como vocês podem viver como se a palavra de Deus não importasse? Os profetas pregavam e o povo não estava nem aí para a pregação dos profetas. O povo estava indiferente, com o coração duro, para a pregação dos profetas. E agora Jeremias diz, como pode um homem reclamar quando é punido dos seus pecados? E aqui, queridos, Jeremias, na terceira parte do capítulo 3, ele vai fazer um chamado. Ele vai fazer um chamado ao povo. Coisa que ele não tinha feito até aqui. Até aqui Jeremias só tinha lamentado. Capítulo 1 é de lamento. Capítulo 2 é quase inteiro apenas de lamento. Ele esboça um chamado à oração no capítulo 2. No capítulo 1, ele pela primeira vez fala em primeira pessoa do sofrimento dele. Fala sobre a fidelidade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia, a compaixão. Mas agora ele vai fazer um chamado. Ele vai fazer um chamado, e nos versos 40 a 42, ele chama o povo a fazer algo. Falando na terceira pessoa, ou melhor, desculpa, falando na primeira pessoa do plural, ele diz, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos. O chamado de Jeremias é, vamos parar com as nossas vidas, vamos parar um minuto aqui e vamos examinar e colocar à prova os nossos caminhos. Vamos ver a maneira como nós temos andado diante do Senhor. Vamos ver como eu e você temos nos portado, como nós temos agido, como nós temos lidado com o Deus e com o povo de Deus, com a adoração a Deus, com a palavra de Deus. Precisamos parar, Jeremias está dizendo.
Precisamos parar e precisamos avaliar. Precisamos examinar e colocar à prova os nossos caminhos. E depois de termos feito isso, precisamos voltar ao Senhor. Percebe que o que Jeremias está falando aqui, queridos, é de uma coisa que a gente chama de arrependimento. Arrependimento. O que é o arrependimento? É parar, examinar a sua vida, ver o caminho que você está andando errado, e então fazer meia volta e voltar para onde? Voltar para o Senhor. Voltar para o Senhor. Jeremias chama o povo de Deus a fazer isso. Jeremias chama o povo de Deus a se arrepender e a voltar para Deus. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos usar esse tempo de sofrimento pelo qual nós estamos passando para examinar as nossas vidas, para examinar os nossos valores, para examinar os nossos caminhos, para examinar se temos levado a nossa vida cristã a sério, ou se a igreja tem sido apenas um clube religioso, onde você tem amigos e você frequenta uma vez na semana, mas ela não é a tua família, e Deus não é o Senhor da tua vida. Examine-se a si mesmo, examine-se a si mesmo, coloque à prova o teu caminho, e se você achar caminhos que ofendem ao Senhor, volte ao Senhor. Volte ao Senhor como? Levante o seu coração, diz Jeremias. Levante o seu coração, levantemos o coração para Deus. Vamos em oração ao Senhor, ergamos o nosso coração ao Senhor e clamemos ao Senhor. Digamos a Ele: pecamos e nos rebelamos. Reconheça os seus maus caminhos, reconheça os seus desfeitos, reconheça como você tem sido frio para as coisas de Deus, reconheça como você vive uma religiosidade ao invés de viver um relacionamento. Reconheça isso diante do Senhor. Até quando vamos permanecer com corações duros diante da voz do Senhor? Jeremias está nos chamando à reflexão, ao arrependimento, à oração contrita e quebrantada diante do Senhor, dizendo: pecamos e nos rebelamos contra o Senhor. É isso que Jeremias faz nessa terceira parte do capítulo 3. É um chamado ao povo. E ele termina o capítulo, na última parte, clamando em confiança ao Senhor. Ele diz: clamei pelo teu nome, Senhor. Das profundezas da terra, das profundezas da cova, e tu ouviste o meu clamor. Tu ouviste, Senhor, o meu clamor. E mais, Jeremias diz: tu te aproximaste quando eu clamei e disseste: não tenha medo. Não tenha medo. Esse é o chamado de Deus para mim e para você hoje. Deus está esperando que eu e você, em meio às incertezas da vida, em meio ao sofrimento, em meio à dor, que nós clamemos a Ele, que nós ergamos o nosso coração a Ele, que nós busquemos a Ele arrependidos e contritos, e Ele nos ouvirá. Ele nos ouvirá, Ele virá a nós e Ele dirá: não tenha medo. E disseste, diz Jeremias, não tenha medo. Jeremias então diz: Senhor, tu assumiste a minha causa. Meu irmão, minha irmã, este é o momento em que Deus está te chamando a que você clame a Ele e diga a Deus: Deus, aqui está a minha causa, ela está nas tuas mãos. Eu não tenho em mim nada que eu possa fazer para salvar a mim mesmo. Eu não tenho nada que eu possa fazer para garantir a minha segurança, para garantir a minha saúde, para me tirar da minha situação difícil.
eu não tenho em mim mesmo o que eu possa fazer, Senhor, a minha causa ela é tua, ela está entregue em tuas mãos, Deus. Eu encontrarei descanso no Senhor, porque em ti eu confio. Capítulo 3 de Jeremias termina então com Jeremias nos chamando a entregar a nossa causa ao Senhor, a confiar nesse Deus que vem até nós quando nós clamamos e diz: não tenha medo, não tenha medo. Queridos, algumas aplicações para nós nessa noite. Lamentações 3 é fruto de um homem de Deus que está sofrendo, e em meio ao seu sofrimento ele traz à memória diversos trechos da palavra de Deus. Esses trechos o levam do desespero à esperança, no amor e na fidelidade de Deus. É isso. Lamentações capítulo 3 é isso. É Jeremias falando do sofrimento dele, mas se lembrando de diversos trechos. Ele cita vários salmos de lamento ao longo do capítulo. Vários. E esses salmos, esses trechos da palavra de Deus, levam o profeta Jeremias do desespero completo. Eu perdi até as esperanças no Senhor, ele diz no versículo 18, a ter as suas esperanças renovadas no amor e na fidelidade de Deus. E a minha pergunta para mim e para você é o quanto nós conhecemos da palavra de Deus e do Deus dessa palavra na hora do sofrimento. Porque na hora do sofrimento, queridos, é só a palavra de Deus e o caráter de Deus que ela revela que poderá nos encorajar e nos fortalecer. Queridos, a gente gasta tanto tempo com tanta bobeira, com tanta bobagem. A gente decora tantas coisas. Nós sabemos há tantas coisas desnecessárias. Nós memorizamos coisas que não são erradas, queridos. Por favor, me entenda bem, não são erradas. Hoje eu acordei e eu me lembrei que 26 anos atrás, no 1º de maio, Ayrton Senna morreu. E eu sei várias coisas sobre Ayrton Senna, que não mudam nada na minha vida, mas eu sei, porque eu gostava do Ayrton Senna, era importante para mim. E talvez você tenha um monte de outras coisas, e eu tenho um monte de outras coisas hoje, que eu gasto tempo com elas, e elas não são necessariamente erradas. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês: no momento da dor, no momento do sofrimento, quando você estiver desesperado, o seu conhecimento sobre futebol, o seu conhecimento sobre filmes, séries, jogos ou qualquer outra coisa, não será capaz de fazer nada por você. Mas o conhecimento do caráter de Deus, incrustado e arraizado no teu coração, é aquilo que vai te tirar do poço do desespero e te colocar na rocha firme da esperança, no amor, na misericórdia, na compaixão e na fidelidade de Deus. O quanto você de fato gasta tempo, investe tempo, conhecendo Deus através da palavra dele. Uma outra aplicação, queridos. Jeremias começa o capítulo 3 de Lamentações dizendo: eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Eu não pude deixar de perceber e de lembrar que tem um outro homem, muitos anos depois de Jeremias, que de fato experimentou a plenitude da aflição trazida pela vara da ira de Deus. O Senhor Jesus Cristo experimentou a aflição no Getsêmani, suando gotas de sangue, experimentou a aflição da ira de Deus, derramando todo o peso do pecado, da ira dele contra o pecado de todos aqueles que um dia viriam a crer na cruz do Calvário. Experimentou a aflição de clamar: Deus meu, por que me abandonaste? E ele o fez no meu lugar e no seu lugar, para que eu e você pudéssemos voltar ao Senhor arrependidos, com coração contrito, e encontrarmos no Senhor amor, misericórdia, compaixão e fidelidade, que não tem fim, por causa de Jesus Cristo, que sofreu a aflição da vara da ira do Senhor na cruz do Calvário,
no meu e no seu lugar. É por isso que eu e você hoje podemos nos arrepender e podemos voltar com fé ao Senhor, certos de que encontraremos amor, misericórdia, compaixão, fidelidade e esperança daquele que virá a nós e dirá: não tenha medo, não tenha medo. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela é viva, obrigado porque ela fala conosco hoje, em pleno 2020, ela abre os nossos olhos, ela nos corrige, ela nos exorta, mas ela nos consola, ela nos encoraja, ela nos mostra o caminho, Senhor, para seguirmos. Pai, não permita que tenhamos corações duros o suficiente para, no meio de tudo que estamos vivendo, permanecermos inertes, indiferentes, tolos, insensatos, vivendo como nécios, como se Deus não existisse. Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nós queremos viver vidas que exaltem o Teu nome, que glorifiquem o Teu nome. Pai, nos ajuda no meio da dor, no meio do sofrimento, no fundo do poço, a trazermos à memória o Teu amor infindável, a Tua misericórdia que se renova a cada manhã, a Tua fidelidade que não tem fim. E assim, Senhor, possamos ouvir o Senhor sussurrando nos nossos corações: não tenham medo. É em nome de Jesus que nós oramos.